Olá! Este mês é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A data foi instituída em 1910 como forma de obter apoio para a luta em favor dos direitos femininos. Mas só em 1975 passou a ser celebrada oficialmente pela Organização das Nações Unidas. Em homenagem ao mês da mulher, o programa Fórum vai falar sobre a evolução dos direitos femininos no Brasil e como estas conquistas foram consolidadas ao longo das nossas constituições. O Brasil, desde a sua independência, teve 7 constituições. Alguns consideram como ainda a emenda número 1, outorgada pela Junta Militar, a Constituição Federal de 67, como a Constituição de 69. Mas como as leis supremas influenciaram na garantia dos direitos das mulheres? 1824. A primeira Constituição brasileira só reconhecia como cidadão o homem. A mulher não tinha direitos políticos. Podia trabalhar em empresas privadas, mas não podia ser funcionária pública. 1934. Pela primeira vez, o princípio da igualdade entre os sexos foi consagrado. A Constituição proibia a diferença salarial para um mesmo cargo. Também estava vetado o trabalho de mulheres em indústrias insalubres. E ficou garantida assistência médica e sanitária à gestante, além do descanso antes e depois do parto. 1937. A Constituição manteve as conquistas anteriores e acrescentou o direito a voto para as mulheres. 1946. Esta Constituição representou um retrocesso para as mulheres ao eliminar a expressão sem distinção de sexo, quando diz que todos são iguais perante a lei. 1967. Nesta Constituição, o avanço para as mulheres foi a redução do prazo para aposentadoria, de 35 para 30 anos. 1988. A Constituição Cidadã pode ser considerada a que mais trouxe garantias para as mulheres. Fortaleceu a igualdade para todos. Também assegurou às presidiárias a permanência com os filhos durante o período de amamentação. Mudanças ainda nas questões trabalhistas, com a proibição de diferença de salário, admissão em função, por motivo de sexo, licença à gestante com duração de 120 dias, proteção do mercado de trabalho da mulher, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 6 anos de idade em creches e pré-escolas. Na família, direitos e deveres referentes à sociedade conjugal passaram a ser exercidos igualmente. A união estável entre o homem e a mulher passou a ser reconhecida como entidade familiar. O prazo do divórcio diminuiu e foi determinado que o Estado deveria criar mecanismos para coibir a violência familiar. A mulher também passou a ter direito ao título de domínio e à concessão de uso da terra, independente de seu estado civil, tanto na área urbana como rural. E para falar sobre os direitos das mulheres, eu recebo aqui o advogado Saul Tourinho Leal, doutor em Direito Constitucional, e a historiadora Renata Melo Barbosa do Nascimento. Sejam bem-vindos ao Fórum. Como a gente acabou de ver na reportagem, em apenas 2 constituições não houve mudanças em relação às mulheres. Isso pode ser considerado um reflexo dos momentos políticos do nosso país? Sim. Pode ser considerado porque não havia o entendimento na sociedade nesses momentos e nas determinações políticas de que as mulheres realmente teriam um papel importante, fundamental na sociedade e ainda tinha a mentalidade que elas eram tutoriadas aos homens, né? Ou, na verdade, quem decidia eram os homens. Por isso, essa determinação política de não dar o espaço devido às mulheres ainda. Se nós formos olhar pela ótica da história constitucional no Brasil, 2 grandes momentos da nossa história de efervescência de direitos, de busca sincera por emancipação de todos, de um compromisso mais verdadeiro com diversidade, foram momentos em que exatamente a pauta da mulher foi colocada mais francamente, foi colocada de uma maneira mais intensa. Nos momentos em que há uma Constituição Imperial, uma Constituição de 1824, que por conta de uma interpretação hoje considerada absurda, a palavra dizia cidadão e a interpretação era que cidadão, por ser cidadão, só podia ser homem, não podia ser mulher. E, consequentemente, as 2 constituições, a Constituição de 67 e a emenda de 69, foi momentos de um regime militar
são momentos em que essa pauta ela é completamente negligenciada. Então, de alguma maneira, você consegue, na linha que a professora Renata falou, fazer essa associação entre os momentos políticos e o quão que isso reverbera nos textos das Constituições. Especificamente sobre a Constituição de 46, vocês consideram um retrocesso o seguinte texto: sem distinção de sexo, quando diz que todos são iguais perante a lei, faz diferença na prática? Faz. Faz uma grande diferença porque havia essa necessidade, como o doutor acabou de falar, né? Não colocar, não detalhar, não deixar em destaque o papel das mulheres nessa época, fazia uma diferença. Só se a palavra está no masculino, subentendia-se que então as mulheres já estavam contempladas e, na verdade, ao mesmo tempo elas não estavam contempladas na sociedade. Então fazia uma grande diferença, sim. Até porque, Jordana e Renata, eu penso que esses avanços históricos, eles também são feitos por símbolos. E a partir do momento em que você, de alguma maneira, começa a quase que brincar com expressões ou palavras, você abre espaço para que, na prática, um ambiente judicial masculino passe a exatamente tirar proveito dessas interpretações ou exclusões para bloquear determinadas transformações. Então, sem sombra de dúvida, quando a gente coloca determinadas expressões em textos, hoje acho que os homens em geral estão até, de alguma maneira, acham que é muito preciosismo falar em declarações de direitos do homem e da mulher, quando na verdade não é. Existe a história e a conquista também se faz por determinados símbolos de reafirmação de direitos. É fundamental. E, Renata, falando em história, como é que foi essa luta para que essa igualdade realmente voltasse a ser considerada plena? Ou começasse a ser considerada plena? Exatamente. Na verdade, foram lutas dos movimentos feministas em geral. Eu coloco sempre no plural, porque nós sabemos que não há uma homogeneidade entre as mulheres, né? Na história nós temos as mulheres negras, que têm suas demandas específicas. Temos as mulheres brancas, as mulheres não negras, né, na verdade, em geral. E o que acontece? As mulheres foram às ruas, as mulheres impuseram a sua presença, mostrando que elas existem, porque historicamente elas foram sempre invisibilizadas, tem um papel de subserviência que é muito grande, temos as nossas constituições e historicamente, aos poucos que as mulheres tiveram direitos à educação. E foram bem aos poucos mesmo, porque antes as mulheres, elas iam para as escolas, mas tinham determinados assuntos que elas não poderiam aprender. Por exemplo, a matemática, questões específicas da própria literatura, algumas leituras, porque isso era considerado uma transgressão. A partir do momento que as mulheres começaram, algumas feministas começaram a pleitear essa igualdade, esses direitos de que a mulher, juntamente com os homens, poderiam, inclusive, complementar uma nação que seja dita moderna, pensando no Brasil. Então, foi nesse caminhar dentro da nossa historiografia e da nossa própria história que as mulheres começaram a conquistar determinados espaços. E muitas vezes a própria lei dava condições, na palavra da lei, davam condições que as mulheres estavam conquistando esses espaços, mas na prática isso não era traduzido como real. As mulheres tinham restrições, elas tinham que ser tutoriadas pelo pai, pelo marido ou pelo filho mais velho. E como que era isso, né? Uma mulher que quisesse, por exemplo, ter um destaque na política ou em alguma repartição pública, era considerada uma mulher fora dos padrões. Era considerada uma afronta na sociedade. Então, por isso que essas conquistas, historicamente, foram sendo construídas através de vários movimentos feministas e diversas fases desses movimentos. Uhum. Falando especificamente de uma conquista, a união estável, em que momento ela acontece? Pergunto para você, e qual a importância disso depois, Renata? Ok. Essa evolução, eu acho que eu posso destacar como ponto ápice dessa nossa jornada constitucional,
a Constituição de 1988. Então, a partir do momento que a Constituição de 1988, ela coloca um ponto final, até em estereótipos. Quando você fala da união estável, o tema que subjaz isso é a figura da concubina. A própria palavra hoje em dia, a nova geração, ela já não recebe mais essa palavra, isso já há uma carga muito negativa em cima disso. Então, a partir do momento em que você, na união estável, você diz, olha, o casamento ele não é mais instituição bastante para conferir dignidade à condição da mulher. Ainda que, eventualmente, ela tome uma decisão diferente, isso em nada muda a condição dela de merecedora de consideração e respeito na sociedade, assim como todos nós. Então, pegando a sua deixa da união estável, que depois se reverbera em introdução de temas necessários como violência doméstica e que tem como ápice, pelo menos no meu modo de ver, a figura do feminicídio, que é um debate fundamental, né? Essa evolução, eu tenho o registro dela como sendo uma agenda mais efervescente com a Constituição de 1988. Renata, a sua opinião sobre esse importantíssimo momento para a mulher, a gente vai saber daqui a pouco, porque agora o Fórum faz uma breve pausa e volta já já. Estamos de volta com o Fórum. O programa de hoje debate a consolidação dos direitos das mulheres. E no primeiro bloco a gente falava sobre união estável, Renata. A sua importantíssima opinião sobre esse marco. Então, na verdade, como bem foi dito aqui, há uma importância, porque é uma questão do simbolismo, né? As mulheres que eram consideradas concubinas, era uma visão, uma representação pejorativa, negativa do papel da mulher na sociedade, como se fosse de uma forma inferiorizada às demais mulheres, colocada uma hierarquização em relação às mulheres, e com a união estável a ideia de nivelar, saber qual é o papel, a sua função importante. Temos a discussão no Brasil, na historiografia, da questão da família, quais são os tipos de famílias e quais são os papéis dessas mulheres na educação. Então, antes da união estável, com a visão e com o imaginário em relação às concubinas, é como se aquela mulher, ela não tivesse condições de, por exemplo, educar um filho, de se portar na sociedade, de ter uma representação positiva na sociedade. Então, com a questão da união estável, não, é para mudar. Há novos conceitos, há novas formas de famílias, de construções de famílias, e a questão do privado, do pessoal, da questão das relações, né? Até que ponto essas relações, elas deveriam ter o aval da sociedade como um todo, porque a questão da moral normalmente pesa muito mais no imaginário da nossa sociedade em relação às mulheres. Com essa nova lei da questão da união estável, dá um caráter mais respeitoso, um caráter de igualdade em relação aos outros tipos de relação na sociedade. A ideia de família, e vem a união estável, ela coloca algo como sendo catalisador da família que parece que jamais poderia ter sido esquecido, que é o amor. Exatamente. E daí abre espaço para nós falarmos de família homoafetivas, abre espaço para nós falarmos de união estável, porque no fundo, o que deve exatamente manter unido esse núcleo familiar é o amor. Exatamente. O espectro é muito maior, né? Isso. Agora, resgatando um outro ponto, que é a questão salarial. A gente já subiu e muito nesse degrau, mas a diferença ainda continua de 24%. O que falta? Falta, na verdade, ainda, com todas as leis, de uma formação mais adequada para a nossa sociedade. Falta ainda uma mudança de mentalidade, porque nas nossas representações ainda há, lá no fundo, que as mulheres, no geral, não têm a qualificação adequada, que as mulheres não têm a competência adequada. E falando sobre isso, 24% no geral são das mulheres brancas, das mulheres não negras. Quando a gente começa a verificar os dados hoje em dia, e por conta dessas representações, viemos de um país escravocrata, enfim, que há uma hierarquização na nossa sociedade entre as mulheres, há uma imposição dessa hierarquização.
quando se trata das mulheres negras, o salário é muito menor. É a base, né? Está na base social. Enfim, é um problema muito sério que tem que mudar esses paradigmas, tem que mudar essa ideia, essa visão de como as mulheres são representadas, o que elas significam profissionalmente, que têm as mesmas capacidades, as mulheres têm condições de, em qualquer área, porque há uma distinção na própria história de que as mulheres não teriam, e pego muito da questão da afetividade, porque as mulheres têm uma questão do estigma da histeria, que as mulheres são histéricas, que emocionalmente as mulheres são instáveis, que as mulheres não têm, como os homens, condições de viver sob pressão. As mulheres, por conta da sensibilidade, ela teria condições de estar resguardada somente no lar, ou papéis que historicamente são dados às mulheres, como a questão social, por exemplo. Como se essa questão social que envolve a sensibilidade é um papel destinado às mulheres, naturalmente destinado às mulheres. E nós sabemos que tanto homens e mulheres podem desenvolver diversas funções na sociedade. E a questão salarial, a equiparação da questão salarial era considerar que isso realmente é real e que, enquanto os salários forem menores, lá no nosso imaginário, vai estar dizendo que as mulheres realmente são inferiores, que elas estão na base da hierarquia e que não têm condições emocionais, inclusive, de estar de desempenhar um grande papel na sociedade, independente da área que ela atue. Saul, até agora nós falamos muito sobre constituições, mas existem leis específicas, né, para sanar diversos problemas enfrentados pelas mulheres. Eu queria que você levantasse as principais, na sua opinião. Eu fiz uma breve menção e queria retomar essa questão, porque eu acho que hoje talvez tenha sido uma das mais extraordinárias conquistas recentes, que é esse casamento entre, primeiro, o que a gente começou a chamar de Lei Maria da Penha, e, na sequência, uma lei de 2015 que a gente chama uma lei sobre o chamado feminicídio, que coloca o crime contra a mulher, o assassinato contra a mulher em razão de sua condição de mulher como agravante de crime hediondo, e daí tem um tratamento diferenciado. Eu acho que existem coisas, Jordana e professora Renata, que eu como homem, ele não é tão profundo, não é tão intenso a experiência de ser mulher no Brasil, para mim, por exemplo. Naturalmente que eu tenho uma mãe, eu tenho uma irmã, eu sou uma pessoa sensível, eu tenho amigas, e você termina naturalmente como ser pensante, sendo empático, interagindo, refletindo a respeito. Mas ainda assim é diferente a experiência de ser uma mulher num país como o Brasil. E acho que o feminicídio, vez ou outra, a gente vê qualquer tipo de crítica dizendo, puxa, mas não precisava desse agravante, porque já há tratamento específico, já há tipificação. Quando você vê acusações de recentemente, garotas, isso é tão comum. Rompe o relacionamento, aí o homem não administra, e as mulheres é que são histéricas, não administra o fim do relacionamento, e aí ele mata. Tivemos isso em Brasília, no UNB. Sim. Então, isso está na nossa sala de estar. E, de alguma maneira, a lei, quando coloca isso como crime hediondo, ela cria uma agenda para tratar disso. Não é só uma elevação penal, é uma nova agenda que se coloca para tentar frear isso. Para que a gente tenha as mulheres como nossas heroínas vivas ao nosso redor. Não como vidas que se perderam e que nós vamos juntos verter lágrimas porque não conseguimos fazer o que eventualmente as mulheres já diziam há muito tempo, como sempre disseram, que precisava ser feito. Então, de alguma maneira, eu acho que essa ideia do feminicídio, ela é uma agenda, mais uma vez, aqui minha entrevista está sendo quase toda pegando carona na professora Renata, é mais uma vez uma agenda moderna, é uma agenda de um país cosmopolita, que tenta se abrir para essas questões, isso é fundamental. Eu sou natural do estado do Piauí, que tem uma delegacia de polícia específica para o feminicídio, tocada por uma mulher negra, de extraordinária liderança no estado, delegada Vilma, e que tem o menor índice proporcional de feminicídio. Então, de alguma maneira, seria um ponto que eu chamaria atenção dentro
do que o ordenamento jurídico tem oferecido recentemente. Um outro ponto que a gente pode resgatar também, que de fato é um ponto muito dolorido para nós mulheres, é o Código Civil de 1916, no qual a mulher era considerada incapaz. E foi um texto que vigorou por muito tempo, né, Saul? Sim, veja, quando você cria, a gente precisa ter muito cuidado com as adjetivações. Sim. E muito cuidado com os estereótipos, para todos os lados. Porque é muito difícil você reverter. A geração seguinte já começa a luta dela com a carga muito grande, um estoque muito grande de demandas para ela lutar. Então, quando você coloca, por exemplo, a mulher incapaz, e aí a Renata vem e diz, a mulher histérica, ou até o outro lado da moeda, a mulher sensível, é doce. Na verdade, se for um doce porque você é gentil, porque você é cortês, porque você é educada, porque conviver contigo é bom, tá ótimo. Mas é porque às vezes esse doce, ele é simplesmente uma isca para colocar a mulher, entre a mulher ser médica ou enfermeira. A mulher vai ser enfermeira, que é a que cuida das dores, ameniza o sofrimento e fica nessa posição. A mulher vai ser presidente da República, ou a mulher vai estar à frente de uma atividade social. Atividade social aqui sem nenhum demérito, necessária, mas não quer dizer que a única atividade que possa ser exercida seja atividade social. Então, quando você lança essa ideia, é tão forte, Jordana, te dizer, que eu nem acredito que eu vivi sob um código que dizia que a mulher era incapaz. De tão forte que é quando você fala. Hoje, eu particularmente não teria coragem, numa discussão das mais violentas em que eu tivesse colérico, chamar uma mulher de incapaz, de tão forte que essa palavra é. Então, sinceramente, o Código Civil trazia, e naquele momento ainda existia, temas, a figura da mulher virtuosa, se falava disso. Então, nós tivemos julgamentos penais em que um assassino for absolvido em nome da legítima defesa da honra de um homem traído. Exatamente. Então, sinceramente, eu tive recentemente... aqui no Brasil, eu recebi um jurista sul-africano chamado Albie Sachs e passeávamos em prédios do Brasil, todos eles, a Presidência da República, o Palácio do Planalto, a Câmara dos Deputados, o próprio Supremo, a Universidade de São Paulo, onde se vai? E aí ele me dizia, quando chegou na última visita, eu disse, vamos dar uma volta, quero te mostrar esse prédio. Ele disse, eu estou cansado de ver fotos de homens brancos mortos. Porque onde se andou, os homenageados de todas as estruturas eram homens brancos mortos. E ele dizia, e eu me identifiquei com isso, não há nada de errado em ser um homem branco morto. Um dia eu serei um homem branco morto. Mas quando você só vê isso, é um pouco opressor, esmaga um pouco o outro. Porque parece que esse Brasil... que ele, como estrangeiro, tem em mente pelas obras do Jorge Amado, pelo Brasil que se pinta, não é o Brasil que se vê nas esferas de poder. E, Renata, para a gente encerrar, nós temos o Dia Internacional da Mulher, mas ainda falta muito. Falta muito. A nossa educação ela tem que avançar muito mais, falar das mulheres e mostrar, inclusive, a diversidade de mulheres e quais são as suas especificidades, como as mulheres negras, como as mulheres indígenas, como as mulheres brancas, né? E há uma cooperação, na verdade, mais ampla de todos os espaços. A educação, os meios de comunicação, a nossa literatura, que a nossa literatura ainda mostra essa imagem da mulher num papel de subserviência. Esses imaginários, essas representações, elas estão nos cinemas, estão na televisão e a gente precisa, inclusive, como foi colocado aqui, mostrar que no Brasil há uma diversidade, inclusive nós temos muitas cineastas muito importantes que têm esse olhar feminino, esse olhar mais próximo da realidade, lembrando que muitas mulheres sofrem nessa sociedade também essa influência negativa e muitas mulheres acreditam que o seu papel realmente é de subserviência. Ok. E são essas mulheres que criam os nossos homens. Ok. Renata, muito obrigada pela presença aqui no fórum. Saul, muito obrigada também. Extremamente honrado, extremamente honrado. E chegamos ao fim de mais um fórum. Eu agradeço a você que nos assistiu. Acompanhe a nossa programação pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. O nosso e-mail é forum@stf.jus.br. Até o próximo programa. Tchau.